Mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Quero convidar você desde já a iniciar essa noite de oração, essa noite de convite de conversão, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Quero convidar você, se a sua família estiver aí, se reúne aí com a sua família, chama o marido, a esposa, chama os filhos, as crianças e suplica que Nossa Senhora interceda pela sua casa. Quero iniciar essa noite de oração pedindo isso, pedindo com que essa graça de uma vida nova, essa graça de uma conversão venha sobre o nosso lar. Então eu quero te convidar, feche seus olhos aí na sua casa e se coloca diante de Deus pela intercessão de Nossa Senhora e pede que Nossa Senhora interceda pela sua família, interceda por essa noite, interceda assim por esse finalzinho de quaresma, pela sua entrada dessa Semana Santa, para que em tudo seja o Espírito a conduzir, seja o Espírito nos levar a essa conversão. Eu quero desde já, ó Mãe, apresentar a minha vida, eu quero apresentar meu coração, quero colocar diante de Ti a minha família, quero colocar a vida dos irmãos, a cada uma das famílias, a cada um dos lares, diante de todas as situações que precisam ser transformadas, mudadas. Eu quero pedir, Mãe, que a Senhora interceda por esta paróquia, interceda por este povo que reza, interceda por cada um de nós, diante hoje da situação que nós vivemos, da situação que nós estamos enfrentando, mas dai-nos a graça, Mãe, de, mesmo diante dessa situação, permanecer com a nossa fé viva, permanecer com o nosso coração convicto da graça de Deus, da sua misericórdia, permanecer com o nosso coração realmente ardente desse amor, dessa caridade. Que Nossa Senhora venha nos visitar nessa noite, que Nossa Senhora venha visitar os nossos lares, que Nossa Senhora venha nos fazer a visita como visitou a Santa Isabel. E que Nossa Senhora, como saudando Isabel, o Espírito encheu João Batista, a ponto dele estremecer dessa alegria. Que Nossa Senhora venha nos visitar e através dessa visita, a graça do Espírito também venha sobre nós, a nos preencher, a nos fazer homens e mulheres animados, firmes, alegres, a nos dar a graça de realmente sermos transformados por essa ação. Quero convidar você a rezar a Nossa Senhora e a apresentar diante dela as suas intenções para essa noite. Apresentar as intenções do seu coração, as intenções da sua casa, as intenções da sua família. Quero convidar você a apresentar as pessoas que te pediram oração. Aqueles a confiaram a você as orações e pede com que Nossa Senhora já esteja com eles, esteja por eles. Que Nossa Senhora esteja visitando as pessoas enfermas. Que Nossa Senhora, na sua infinita misericórdia, possa interceder pelas almas, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que hoje passam por dificuldades, necessidades. Que Nossa Senhora desde já interceda por cada um, pelo seu coração, pela sua casa, por aquilo que você está vivendo e enfrentando. Que Nossa Senhora nos ensine nessa noite a permanecer de pé, mesmo diante de todas as situações, mesmo diante de todas as lutas, as batalhas, diante de tudo aquilo que nós precisamos viver e enfrentar. Que Nossa Senhora venha realmente passando à frente, nos guardando no seu imaculado coração, aquele que triunfará. Quero convidar você a rezar comigo essa Salve Rainha. Junta aí a sua família, reza com a sua família, pedindo realmente que Nossa Senhora interceda por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quero convidar você a iniciar também essa nossa noite rezando a Deus. Quero convidar você a louvar a Deus. O Catecismo nos ensina de que a fé é o puro louvor e que a oração de louvor é a maneira, o reconhecimento mais imediato que nós temos de que Deus é Deus. Então, o louvor se dá em reconhecer que Deus é.
Às vezes a gente só pensa em louvar a Deus pelo que Ele faz, mas é por aquilo que Ele é. Então eu quero convidar você a agradecer a Deus, a louvar a Deus. Se você quiser agradecer, vá agradecendo por tudo que Ele fez na sua vida. Pela misericórdia, pelo seu amor, por aquilo que Ele tem provido na sua casa. Louva ao Senhor porque Ele tem nos livrado, porque o Senhor tem nos sustentado. Louva ao Senhor porque Ele tem provido em todas as coisas. Quero convidar você a louvar a Deus, a agradecer a Deus de todo o coração. Agradecer ao Senhor pela graça de estarmos aqui, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de rezarmos juntos como irmãos, como igreja, como povo de Deus. Agradece ao Senhor e louva ao Senhor. Porque mesmo diante de toda a situação, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Ele é perene e sempre estará conosco. Ele sempre estará sobre a nossa vida, o Senhor assim nos garante. Então eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é aquele que venceu, aquele que era e sempre será. Eu te louvo, Senhor Jesus, pelo seu amor infinito, incansável, pelo seu amor transformador. Louva ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem operado até mesmo na sua vida, na sua família, por mais que você não tenha visto, por mais que você sequer reconheça, jamais esqueça disso, nunca foi coincidência ou sorte, sempre foi a misericórdia de Deus. Por mais que você achou que tudo era um mérito seu, não esqueça disso, em primeiro lugar, a graça de Deus sobre nós, a nos sustentar, a nos dar visão, discernimento, a nos impelir. Agradece o Senhor pela misericórdia, pelo seu amor incansável, que insiste a todo dia, a todo momento, em nos resgatar e nos salvar. Por mais que a gente teme em sair do caminho, o amor de Deus deseja nos trazer de volta. Por mais que a gente insista em ir por um caminho contrário do que aquilo que Deus diz, o amor de Deus insiste em nos resgatar. Tal como o bom pastor, tal como o Senhor que, ainda que a gente ande pelo vale, não temeremos, nós não temos nada que nos falte, pois Ele é o nosso pastor. Por isso eu quero te convidar, agradece o Senhor porque Ele é o nosso pastor. Agradece o Senhor porque Ele provê, agradece o Senhor porque Ele está conosco, agradece o Senhor porque Ele nos dá a graça de o conhecermos. O Senhor se deixa encontrar e esse é o tempo de buscarmos o Senhor. Esse é o tempo de estarmos na presença de Deus. Esse é o tempo de estarmos diante de nosso Senhor Jesus. E agradece o Senhor porque Ele se deixa encontrar em cada oração. O Senhor se deixa encontrar em cada momento. Quero convidar você a abrir seu coração. Eu quero convidar você a convidar Jesus a estar na sua vida presente. Ali, de uma maneira que você reconheça. Não que Ele não estivesse, Ele nunca deixou, mas que o seu coração reconheça a partir de agora. Convido o Senhor a entrar na sua casa, junto da sua família. Convido o Senhor a estar com você, a estar com os seus. Convido o Senhor, Senhor, fica comigo. Ainda que a nossa fraqueza o abandone, ainda que as nossas dúvidas nos façam vacilar nos passos, pede que o Senhor se faça presente de uma maneira tão clara, e a partir disso, o seu coração seja convicto desse amor e dessa misericórdia. Pede que o amor de Deus venha sobre a sua vida. Pede que o amor de Deus, mais uma vez, inflame o seu coração. Pede que o amor de Deus reacenda o seu coração. Pede que o amor de Deus faça com que o seu coração, nessa noite, seja impactado por essa misericórdia, por esse desejo que o Senhor tem de nos salvar em todo momento. Quero convidar você, mais uma vez, a colocar a sua vida diante de nosso Senhor, a colocar os seus, a colocar a sua casa, a colocar tudo aquilo que você tem no seu coração, a colocar tudo diante de nosso Senhor. Pede que o Senhor fortaleça você. Fortaleça o Senhor na fé. Fortaleça-nos na caridade, na esperança. Pede com que a graça de Deus nos sustente. Nos sustente neste tempo onde tudo aparentemente nos foi tirado, mas a melhor parte não nos foi tirada. A graça de Deus sobre nós. Essa é a garantia que nosso Senhor dá a Marta. Diante da escolha de Maria, as inquietações, tudo aquilo que quer nos tirar ali da presença de Deus, e aí tudo que quer nos distanciar a um Jesus presente no lar. Quero convidar você a entender isso. Jesus presente na casa de Marta e Maria, mas as inquietações do coração de Marta são tão grandes que tira ela da presença de nosso Senhor. Diz a palavra que Maria senta aos pés de Jesus e o ouve. Faz quanto tempo que você não ouve Jesus falar?
Faz quanto tempo que você não para na correria do seu dia a dia e fala assim, agora eu quero ouvir o Senhor falar? Faz quanto tempo que você não se senta para ouvir Jesus falar? Eu quero convidar você a fazer desses breves minutos isso. Que esse aqui não seja um momento em que, enquanto o celular está no Face, você está lavando a louça, sabe como é? Que seja enquanto o celular está falando, você está varrendo o chão. Não, que seja um momento que você pare e que você sente para ouvir o Senhor. Se você não tiver oportunidade agora, então deixa para um outro momento que você tiver me cegado, vai ficar aí gravado na internet. Depois você volta. Mas dedica o seu tempo a estar com o Senhor. E aí Jesus garante a Marta, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. O sinal de que tudo mais será tirado, menos a melhor parte. A companhia, a presença de Jesus na vida. Jamais se esqueça disso, irmão. Por mais que a situação seja difícil ou adversa, a melhor parte não nos será tirada. Não sou eu que estou dizendo, é nosso Senhor que nos garante. É uma garantia de eternidade. Não nos será tirada. Que o Senhor nos dê a graça da convicção no nosso coração dessa realidade. Que o Senhor abençoe a nossa casa e o nosso lar em nome de Jesus. Reza comigo esse Pai Nosso. Convida aí sua família mais uma vez. Manda eles dar uma parada, manda os meninos largar o Free Fire aí. E reza, colocando a sua vida, a sua família diante de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos aqui para o nosso terceiro dia desse nosso Convertei-vos. E a primeira coisa que eu quero convidar você a entender, e agora nós vamos entrar no momento da palavra, porque para a gente partilhar, né? Para a gente juntos, como irmãos, experimentarmos disso que Deus tem. A primeira coisa que eu quero convidar você a entender é o seguinte. No livro do profeta Joel, é muito interessante porque ele fala que depois disso acontecerá. O Espírito vai ser derramado sobre todo ser vivo. Mas antes disso, o profeta revela que Deus faz um convite a que o povo se converta, a que o povo mude de vida. E a conversão ali para nós, ela tem dois sentidos. Primeira coisa, tem duas palavras. Uma chama-se epistrefó, que significa voltar. E a segunda palavra chama-se também metanoia. As duas palavras são usadas assim, de maneiras alternadas, no Antigo Testamento, para designar conversão, mudança. Uma é voltar e a outra é a mudança de mentalidade. Pode ser que nesse processo de conversão, a gente faça a primeira, a gente volta. A gente volta muitas vezes, não é? A gente cai, aí nós volta para o confessionário. Aí nós cai, aí nós volta para o confessionário. Só que o que precisa acontecer? A gente precisa voltar e aí a gente precisa mudar a mentalidade. Para que quando a gente saia de lá, a gente saia como uma pessoa nova. Porque senão a gente fica no volta, mas nunca muda. Qual é a nossa maior dificuldade para converter? É que nós tenhamos uma mentalidade nova. Uma maneira de pensar nova. O problema nosso é que nós queremos viver uma vida nova com Deus, com a mentalidade pagão. E aí a gente tem um choque de realidade. Porque quando Deus nos convida a algo, na nossa vida não cabe. Por quê? Porque a gente tenta viver uma vida que Jesus nos propõe com uma mentalidade antiga. Ou seja, a gente tem os conceitos de antes. A gente tem o pensamento de antes. A gente tem as convicções de antes. E o que isso faz? Isso nos impede de mudar. Isso nos impede de que a nossa vida venha a ser o quê? Uma vida nova de verdade. Então como é que a gente fica? A gente fica assim. A gente volta, se confessa, porém a nossa mentalidade não muda. Logo o que acontece? A gente não se transforma. O que Jesus fala? Jesus fala assim, ó, não dá para pôr vinho novo em odre velho.
Porque senão o odre estoura e aí você perde o vinho. Então, para ter vinho novo, é necessário ser odre novo. Então não adianta querer acolher o novo de Deus e conservar em você uma vida velha. É necessário com que você entenda isso. Você precisa abrir mão da vida velha e desejar viver uma vida nova. É isso que precisa acontecer. Se isso não acontecer, a gente vai viver uma vida de volta, mas nunca de mudança. E na nossa cabeça, tá tudo tranquilo. E aí eu quero convidar você a pensar aí na sua vida. Não sei se faz muito tempo que você caminha ou não. Mas assim, qual foi a última coisa que você se converteu, assim? Que você abandonou? Qual foi a última coisa que mudou na sua vida? Não sei. Pode ser que sejam os vícios, né? Há 10 anos atrás, sei lá. A última coisa que nós abandonou foi a bebida há 20 anos atrás. Sei lá, foi o cigarro há 15 anos atrás. De lá pra cá nós não mudou mais nada. A gente acha que está num processo tranquilo, a gente acha que está num processo bom, bacana. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. O que mudou na sua vida de ontem? Do momento que você teve ontem aqui, nessa mesma proposta de se converter. O que mudou na sua vida de ontem para hoje? O que mudou na sua vida de antes de ontem, do primeiro dia? O que mudou? O que na sua vida ficou novo? O que na sua vida você deixou? O que na sua vida você acolheu de Deus? Você entende que a dificuldade é essa? A gente volta, mas não acolhe. A gente volta, mas a mente não muda. E aí o que acontece? A gente ouve as coisas novas, mas o coração continua velho. Então assim, essa é a primeira coisa. Se há uma proposta de nos convertermos aqui, há uma proposta de sairmos daqui homens e mulheres novos. Isso vai cumprir o sentido, isso vai cumprir o propósito desses 3 dias para essa paróquia, para nós aqui reunidos. Se isso não acontecer, irmão, teremos assistido coisas. 3 dias assistindo coisas, mas na nossa vida, de verdade, na prática não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Então aí eu sou tentado até a dizer que a gente perdeu um tempinho aí. Assistindo 1 hora de qualquer coisa e vida que segue. Normal como antes. Quero convidar você, pega aí sua Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 11. A minha Bíblia é da editora Ave Maria. Então, não vou nem falar a página, pode ser diferente da sua. Evangelho segundo São João, no capítulo 10, no versículo 11. E aí, o tema proposto para nós aqui é viver a caridade a exemplo de Jesus. Esse é o tema proposto para nós, para essa nossa última noite de oração. Entendendo que cada dia nós meditamos aí sobre as virtudes teologais, né, a cada uma delas, a fé e a esperança e a caridade. Então, essa é a proposta para nós nessa noite. Pega comigo aí, João, capítulo 10, no versículo 11. Isso. E aí agora eu quero fazer um convite para você, eu quero fazer uma proposta aí para você. Está na sua casa, está com a Bíblia aí? Isso. Primeira coisa, Santo Tomás diz assim, ó, que as coisas só podem ser absorvidas pelos sentidos. E aí, às vezes a gente lê com o olho assim, não é? Então eu quero convidar você a usar mais de um sentido para absorver essa palavra aqui. Eu quero convidar a você ler ela aí na sua casa junto comigo aqui. Eu lendo aqui, você lendo aí. E aí eu não quero convidar você a ler só com os olhos. Eu quero convidar você a ler em voz alta, uma média voz assim. Ao ponto de que você consiga ouvir a sua voz mais do que a minha. Por que eu quero propor isso para você? Porque pode ser que faça muito tempo que na sua casa a palavra de Deus não seja proclamada. Então nessa noite nós vamos fazer diferente em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a ler esses versículos aqui, ó, junto comigo. Aqui nós vamos ler do 11 até o final do 13. Então eu quero convidar você a ler aí em voz alta. Para que você ouça, para que a sua família ouça. Para que dentro da sua casa, nessa noite, a primeira coisa que vai ser diferente, a palavra de Deus vai ser proclamada por você. A palavra de Deus vai ser anunciada por você. Pode ser assim? Então bora lá? Pega aí, versículo 11. Você lê aí na sua tradução, eu leio na minha, e vamos que vamos. O texto diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba
e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, que você leu aí na sua casa, bendito seja Deus. Em voz alta, sua família já ouviu, graças a Deus. Já estamos num processo diferente. O texto para nós aqui, no Evangelho segundo São João, do bom pastor, ele é conhecido. Jesus conta ali uma parábola e ele se coloca como sendo o bom pastor e ele coloca a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Ele diz que a diferença é justamente essa. O bom pastor ele dá a vida e o mercenário não. Quando o perigo vem, ele foge, porque ele não se importa com as ovelhas. Pegando esse texto, e aí nós vamos entrar assim exatamente no tema proposto, e aí eu quero convidar você, junto comigo, a nós meditarmos aqui, palavra a palavra desse tema. O tema começa assim, ó, viver. O tema para nós é assim, viver a caridade a exemplo de Jesus. Então qual é a primeira coisa que nos propõe esse tema nessa noite? É viver. Então olha só, quando eu digo viver e quando nós somos convidados a viver algo, é muito mais do que falar sobre algo. É muito mais do que publicar sobre algo. É muito mais do que somente dizer, falar, comentar, discutir, criticar algo. Se o convite é viver, então nós precisamos entender de que a primeira coisa que nós somos convidados a fazer é mais do que somente falar. É deixar com que isto se torne real na nossa vida. Isso se torne verdadeiro em nós. Isso se torne parte. Assim nós vamos viver aquilo. Entende? No dia a dia. Assim nós vamos viver essa realidade. Momento após momento. Qual é o exemplo para nós claro disso? É Nossa Senhora. Quando o anjo aparece a Nossa Senhora, e ele anuncia, e ele fala que Nossa Senhora vai ser a mãe de Nosso Senhor, o verbo vai se encarnar, o que acontece? Ontem foi o dia da anunciação. Então, o que acontece? Acontece uma realidade. O verbo de Deus, a palavra de Deus, ela se faz o quê? Carne na vida de Nossa Senhora. Ela se faz real. Ela se faz vida. Nossa, virou um menino. Você está entendendo? Gestou ali, virou uma criança. Ela deu a luz ao quê? Ao verbo, à palavra. A palavra de Deus anunciada pelo anjo não virou uma ideia. Você entende? Não virou um sentimento, não virou uma ideologia, não virou uma filosofia. Mas é real, é verdadeiro. Aonde? Na vida de Nossa Senhora. Virou carne, virou parte dela. O problema é que se a gente fala de viver a caridade ou de viver aquilo que Jesus nos propõe, a primeira coisa que a gente entende é que isso vai ser para nós uma ideia, uma sacada, um negócio bacana. Tipo assim, pô, que legal, pô, que ideia linda, pô, que gerou um sentimento bonito. Às vezes a gente sai de uma pregação, da homilia, da missa, a gente sai com um sentimento assim, tudo bem. Mas a pergunta é, isso na sua vida se tornou real ou virou só um sentimento? Que depois vai ser mudado, vai ser contraposto se virou uma ideia, ele vai ser refutado se virou para você somente um argumento. O problema é que a caridade para nós pode ser que seja algo tão distante a ponto de ser ou um ideal, ou alguma coisa que a gente pensa, ou alguma coisa que a gente acha bonito, mas na nossa vida, viver a caridade, ela é real na sua vida. Não estou falando da vida dos outros, porque até a caridade vira ponto de crítica para nós. A gente acha que o padre tinha que fazer, a gente acha que fulano tinha que fazer, o político tinha que fazer, Beltrano tinha que fazer. Não, você tem vivido isso na sua vida. Você acha que o seu pai tinha que fazer, fulano que é rico tinha que fazer, fulano que é... Não. Na sua vida, a caridade, você tem vivido ou você tem somente falado? Na sua vida, real, dia após dia, manhã após manhã, situação após situação, você tem somente falado, discutido, pensado, sentido saudade, admirado, ou você tem vivido a caridade? Então qual é a primeira proposta aqui para nós nessa noite? É de que nós precisamos entender que nós temos que viver.
viver aquilo que Jesus nos propõe. Mais do que ideias, mais do que discussão, viver. Tornar-se real na minha e na sua história. Por mais que a situação seja diversa. Veja, o que acontece? Nossa Senhora está tudo certo para casar. Certo? Tá tudo certo, enxoval pronto, distribuir os convites, ia fazer as fotos já. Sabe como é que é? Casamento é assim agora, faz foto antes, né? Então ia fazer a foto, o fotógrafo estava pago, tava tudo certo, o salão estava alugado, distribuir os convites, os padrinhos no esquema, fulano ia dar geladeira, Beltrano, tava tudo certo. E aí quando Jesus aparece na vida dela, muda. Entende aqui? Tudo. E a partir dali, Nossa Senhora enfrentou adversidades. A partir dali, Nossa Senhora teve que enfrentar uns intempéries ali. Mas ainda assim, ela conservou a palavra viva nela. Hoje nós estamos atravessando aí uns intempéries, umas dificuldades. A pergunta é se a caridade, o amor, a palavra de Deus tem se conservado viva no meu e no seu coração. Ou se daquilo que era real, passou a ser uma lembrança. Daquilo que era verdadeiro, palpável, a dificuldade transformou numa ideia. Daquilo que era certo, a dificuldade transformou numa hipótese. Primeira coisa, viver. Esse é o primeiro convite para nós nessa noite. Que nós possamos viver. E viver o quê? A caridade. Essa não é a proposta? Então tá bom. O que eu e você precisa compreender? Que a primeira coisa, caridade é dom de Deus. Então, da onde virá a caridade para nós? Virá de nosso Senhor. Então, se você acha que te falta caridade, se você acha que te falta o amor de Deus, peça a Deus essa graça. Não para que Ele só derrame sobre você, mas que Ele te faça entender que ela já está presente aí na sua vida. A caridade como dom de Deus, o que nós precisamos compreender é justamente isso. Que ela nunca, para nós, a caridade para nós, nunca será um apoio. Segura firme na cadeira aí. Ela nunca será um apoio para nada. A caridade. Ela nunca será um encosto para nada. A caridade sempre será para nós fundamento. Entende aqui a diferença? Ela sempre será fundamento. Nós não pensamos em coisas e também colocamos a caridade. A caridade é o fundamento para que nós façamos todas as coisas. Por quê? Porque olha só, se você pega a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, em que São Paulo descreve os dons, e ele entra na caridade e ele fala, ele diz duas coisas que são fantásticas. Ele diz assim, ó, você pode fazer um monte de coisa. Você pode ter dom assim, fé assado, fazer isso, aquilo outro, mas se você não tiver a caridade, você não é nada. Primeira coisa. Então, sem ela, nós não somos. Primeira coisa. Em seguida ele fala assim, você pode até dar a sua vida, morrer, papapá. Se você não tiver a caridade, de nada vale. Ou seja, se você não tiver a caridade no seu coração, tudo aquilo que você fizer não vai fazer de você nada, nem vai servir, nem vai valer para nada. Veja, irmão, parece hoje, nesse tempo, até de certa forma dureza. Não, mas é claro. Porque olha só, o exemplo não sou eu nem é você. A régua nossa está lá em cima. O problema é que às vezes a gente baixa a régua e aí a gente fica como? A gente fica tranquilo. Por quê? Onde está a nossa régua? A nossa régua está no irmão, a nossa régua está no padre, a nossa régua está na sociedade, a nossa régua está nos políticos. Então tipo assim, pelo menos eu não faço tal coisa. Mas pelo menos eu faço isso. Não. A exemplo de nosso Senhor. A gente vai chegar no exemplo. Então a régua está lá em cima. Ele é o exemplo. Então São Paulo diz assim, ó, você pode fazer um monte de coisa. Você pode até morrer. Mas se você não tiver a caridade, não vai servir de nada. Não vai valer de nada. Em outras palavras, São Paulo vai dizer assim, ó, tudo vai ser em vão. Tudo vai ser perda de tempo. Por quê? A caridade não é para nós um apoio, mas ela é para nós o fundamento.
o fundamento, o motivo, a razão pelo qual nós fazemos todas as coisas. Entende? E é esse momento em que nós precisamos ter claro, a caridade, a exemplo de nosso Senhor Jesus, ela não é uma mera filantropia ou um assistencialismo, na qual muitas vezes a gente pode se enganar em fazer um assistencialismo aqui e achar no nosso coração que isso é a caridade ao exemplo de nosso Senhor. Isso é uma caridade a exemplo meu e seu, a exemplo do mundo. Não, veja, o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos precisa ser a caridade, porque senão tudo aquilo que fizermos não vai servir de nada e não vai valer nada. São Paulo diz claro, a caridade, ela tudo suporta, espera, crê e perdoa. Então, ela precisa nos sustentar. Ela precisa ser o lugar aonde nós estamos o quê? Apoiados. Porque veja bem, não existe nada mais forte do que ela. Porque olha só, se a caridade tudo suporta, tudo, suporta perdas, enganos, a caridade suporta traições, distâncias, a caridade suporta privações, a caridade tudo suporta, tudo espera, tudo desculpa e tudo crê. Então veja bem, a caridade não é algo, e eu quero que você entenda isso, algo mole, mas é algo firme, rijo, tal como uma rocha, aonde você pode construir a sua casa. Ou seja, não é um apoio para fazermos coisas, pensarmos sobre coisas, escrevermos coisas, mas é o fundamento do qual nós fazemos todas as coisas. A caridade nos dará um sentido para tudo aquilo que nós estamos fazendo. A caridade nos dará o sentido para tudo aquilo que nós estamos enfrentando e precisamos o quê? Suportar. A caridade nos dará o sentido diante de toda a situação daquilo que nós precisamos ainda crer e esperar. Para tudo aquilo que nós precisamos perdoar. Veja, irmão, o sustento, o fundamento é a caridade. São Paulo nos revela isso. Então nós precisamos entender assim, se existe uma proposta de viver real na nossa vida, o que? Uma caridade que nos sustenta diante de tudo. Veja só, por que não é, a gente não pode confundir a caridade com o assistencialismo? Porque senão a gente corre o risco de fazer isso e esquecer o porquê estamos fazendo. A gente corre o risco de doar, ajudar, visitar e esquecer o porquê estamos fazendo isso. E isso fatalmente vai ser para nós um fardo e não uma graça. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, no hebraico, a misericórdia, eles usam a palavra hesed. E dentre vários significados que a palavra tem aplicada no Antigo Testamento, uma delas me chama muita atenção, em que eles usam hesed como desejo de salvação. Então imagina, se Deus tem misericórdia do seu povo, o que Deus tem para o seu povo é desejo de salvação. É o desejo de que eles se salvem. Essa é a misericórdia expressa. Veja, é o sentido. Quando nós ajudamos, visitamos, vamos ao encontro, não sei. O que nós temos de verdade no nosso coração? O que nós temos de verdade dentro de nós? É de levar o amor de Deus a qual nos transformou? Ou é de cumprirmos algo? Quero voltar ao exemplo da visita de Nossa Senhora Santa Isabel. Quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, e aí se você pegar o texto, pega o texto lá depois de Lucas, palavra a palavra, a mesma forma que aconteceu da anunciação do anjo a Nossa Senhora,
Nossa Senhora fez com Isabel. É idêntico. Se você pega, as duas são iguais. O anjo sauda, Nossa Senhora sauda. Nossa Senhora fica preocupada, não entende. Isabel também não entende de onde vem a honra. O Espírito vem sobre Nossa Senhora, o Espírito enche João Batista. Você entende que a forma é a mesma. Por quê, irmão? Porque Nossa Senhora aplica na vida aquilo que ela recebeu de Deus. E ela aplica exatamente igual. Então, olha só. Como é que nós podemos pensar numa caridade, num amor, na qual se esvazia o desejo de que as pessoas foram salvas? Nós precisamos aplicar na vida das pessoas exatamente igual, como Deus tem aplicado na nossa. E neste momento você vai entender o seguinte: você não vai segregar ninguém. Às vezes a nossa caridade é direcionada a quem a gente gosta, quem tem afinidade, quem é próximo, quem isso, quem aquilo. Mas o desejo de Deus é de salvar a todos. E Deus escolheu dar a vida por mim e por você, logo eu e você, logo nós. Na verdade, não é estranho. Deus escolheu, Deus quis, Deus nos ama. Não é estranho. Deus não levou em conta o tempo de outrora, mas Deus nos chamou para uma vida nova. Veja, a caridade de Deus nos alcançou. Como é que a gente pode hoje agir sem misericórdia com os outros? Se Jesus, se Deus, que tinha todos os motivos de me tratar sem misericórdia, me tratou com misericórdia. Como é que a gente pode deixar de ter misericórdia com as pessoas? Como é que a gente pode deixar de ter caridade com os irmãos se Deus derramou sobre nós a caridade? Você entende isso aqui? Nossa Senhora fez com Isabel idêntico ao qual Deus fez com ela. Por quê? Nossa Senhora não tinha outra coisa a fazer senão fazer da maneira qual ela foi tratada. Quero perguntar para você, como é que Deus tem tratado você? Deus tem tratado você com indiferença? Deus tem deixado você de lado? Ou você tem achado que Ele tem tratado você com indiferença? Ou Deus tem amado você? Deus tem sustentado você? Deus tem estado com você? Deus tem acolhido você? Agora eu quero te perguntar outra coisa. Como é que você pode então, como é que eu e você, a gente consegue agir diferente com os outros? Agir diferente com os nossos, agir diferente com as pessoas da rua, com aqueles que não têm uma mesma fé que a nossa. Veja, irmão, como é que a gente age tão diferente assim? Se o nosso Pai nos tratou de um jeito. Entenda bem. A caridade é dom de Deus, vem de Deus e não de outro lugar. E ela é para nós não um apoio para nada, mas um fundamento para tudo. Aonde nela nós vamos encontrar o quê? Apoio, razão, sentido. Não é o amor de Deus para nós não é um negócio meloso, tá ligado? Igual o romantismo. Mas é algo firme, tal como uma rocha para construir a casa. Jamais se esqueça disso. Seguindo, o que o tema nos propõe? Nos propõe o seguinte: a gente viver essa caridade a exemplo de Nosso Senhor. Certo? Então, o que é o exemplo? O exemplo é o modelo que nós temos que seguir. Por isso que eu falei, o tema jogou a régua lá para riba, lá em cima. Então, tipo assim, viver a caridade a exemplo de Nosso Senhor Jesus é olhar para Ele e entender que Ele é o modelo. Ele é o padrão. O que Ele fez? O que Ele faria? E é isso que a gente tem que fazer. O que Jesus diria? Como Jesus agiria? Então Ele é o padrão, Ele é o modelo, Ele é o qual nós precisamos seguir. Ele é o modelo ao qual eu e você precisamos entrar na forma. Veja, Jesus não tem que se adequar a nós. É nós que tem que se adequar a Ele. Isso é conversão. Não Jesus se amoldar a minha vida. Se amoldar o que eu quero. É eu me amoldo aquilo que Ele tem. Porque Ele é o exemplo, não eu. Primeira coisa. Então olha só. Quando Jesus nos diz, lá no lava-pés, e Ele fala assim, eu vos dei o exemplo. Agora vocês vão e faz igual.
O que Jesus fez? Jesus colocou, cingiu, lavou os pés dos apóstolos, não é assim? E falou assim, eu dei o exemplo, agora é a vez de vocês. Então, Jesus fez, Jesus mostrou como deve ser feito, Jesus disse da maneira que devia ser feito. E agora o que precisa agora é eu e você fazer o quê? Colocar em prática. E veja, muito mais do que somente a forma é conservar a razão. Porque senão a gente corre o risco de, conforme o tempo passa, a gente continua fazendo, mas não lembra por que faz. Então é conservar no nosso coração a razão pelo qual nós fazemos e não permitir que nada tire isso de nós. São Pedro até questiona para o Senhor, mas nós já lavou, o Senhor não vai lavar meus pés. Então lave eu inteiro. E Jesus fala assim, agora você não entende, mas vai entender lá na frente. Ou seja, Jesus está mostrando de que o lava-pés é mais do que somente um modo, mas é um sentido. Você entende isso? É mais do que somente um modo, tira a meia e lava o pé. Não, é um sentido. Então, o exemplo que Jesus nos dá é no modo, mas mais do que isso, é no sentido. O do porquê, a razão. Que sem ela, nós vamos cair, irmão, num desânimo. Nós vamos nos perguntar, por que nós estamos aqui? Mas por que nós reza? Se não pode estar na missa presencial. Por que nós faz isso? Aí nós vamos se perdendo o quê? No sentido. E aí a gente fica somente apegado aos modos. É necessário ter esse modus operandi, essa situação precisa ser assim. Mas qual é o sentido? Isso que precisa estar convicto no nosso coração. Senão a gente se perde. E veja, a perseverança é isso. É conservar o sentido. Por mais que você não consiga repetir as coisas. Fazer igualzinho, mas o sentido você conserva. Pode ser que quando você é mais jovem, eu me lembro aqui na comunidade, tinha um grupo de jovens aqui e tal, os jovenzinhos, eles, na época eu também era, né? Aí tinha lá uma campanha chamada Campanha do Quilo. E aí saía no domingo, sabe como é que é? Nas casas, recolhendo alimento. Ficava até altas horas da tarde recolhendo alimento. Tinha tempo para isso, vigor para isso, na verdade. E aí conseguia fazer. Hoje não consegue mais. Ah, então nós perdeu então aquilo que tinha? Lógico que não. O modo pode ser que tenha mudado de nós alcançarmos a vida das pessoas. Mas o sentido daquilo que nós queremos levar para elas nunca mudou. Você entende aqui a diferença? A maneira pode ser que tenha mudado. Veja, a maneira de nós fazermos o convertermos mudou, mas o sentido não. Ano passado foi presencial. Pode ser que tenha sido presencial, não sei. Veja, mas se esse ano é online, o sentido eu tenho certeza que não mudou. E se ano que vem for presencial em nome de Jesus, o sentido também não vai mudar. A perseverança não está em a gente se manter pela internet, mas está em nós conservarmos o que? A razão pelo qual isso acontece. Entende aqui? E qual é o exemplo? Jesus falou, eu já dei, agora vocês fazem. E por fim, de tudo, se é viver a caridade a exemplo de Jesus, no final de tudo é o Cristo, é a palavra. O que Jesus fala? E qual é o exemplo da caridade aqui? Eu quero convidar você a o texto nos conduzir. Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. E ele fala assim, eu exponho a minha vida pelas minhas ovelhas. E aí Jesus coloca uma diferença. Tem gente que é pastor e tem gente que é mercenário. E Jesus coloca uma maneira clara de que nós podemos, a gente consegue entender se o nosso coração é de pastor como o coração de Jesus. E não esquece, o convite dessa noite é uma caridade a exemplo de Jesus. Então, Jesus nos coloca um meio para que a gente descubra se o nosso coração é de mercenário ou se ele é um coração de pastor, ao exemplo de Jesus. Jesus diz assim, ó, que o mercenário, quando o lobo vem, ele foge. Porque ele não se importa com a ovelha. Veja, o modo aparentemente é o mesmo. Pastor e mercenário estão cuidando das ovelhas. A diferença vai ser quando o lobo vier, quando o perigo chegar. O pastor fica e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário foge, porque ele não se importa com as ovelhas. E é interessante porque Jesus dá uma explicação fantástica. Ele fala assim, o mercenário foge porque ele é mercenário. E o que é um mercenário? Alguém que só faz as coisas pelo dinheiro. Alguém que só faz as coisas
pela paga, pela troca, pela retribuição. Entende aqui? O meu e o seu coração, se for a exemplo de Jesus, tem que ser um coração de pastor. Se a nossa caridade não for a exemplo de Jesus, nós teremos um coração mercenário. Por mais que a gente faça coisas parecidas, entende aqui? O pastor cuida das ovelhas, o mercenário está por ali. Vai chegar um momento em que vai ser exigido de quem cuida das ovelhas dar a vida. E aí, quem for mercenário, vai embora. Quem for pastor, dá a vida. Essa é a diferença. O mercenário sempre vai querer uma paga. O mercenário sempre vai querer um obrigado. Entendeu aqui? O mercenário sempre vai querer um aplauso. O mercenário sempre vai querer um reconhecimento. É do mercenário. Entende aqui? O mercenário, no final de tudo, vai querer ó, bom trabalho, viu? Deus abençoe. O mercenário sempre vai ter umas frases de efeito, assim, ó. Tipo assim, ó. Ah, eu me mato por essa família. O mercenário sempre vai meter essa, assim. Tipo assim, ah, mas eu me mato por essa comunidade. Ah, não, mas eu me mato por esse grupo de oração. Ah, não, mas eu tenho, olha, eu me gasto aqui por esse grupo de oração e ninguém reconhece. Sabe como é que é? Ah, não, eu faço de tudo por essa família que ninguém me agradece. Sabe como é que é? Sempre vai querer um reconhecimento. Sempre vai querer um obrigado. Veja, irmão, eu não estou dizendo que nós não temos que ser gratos, mas eu estou dizendo o seguinte, no dia que ela não vier, lembra, a caridade tudo suporta. O motivo pelo qual eu faço não é o agradecimento. A caridade para mim não é apoio, ela é fundamento. Entende isso? Sempre. Então, o mercenário vai ser movido a agradecimento, vai ser movido a obrigado, vai ser movido a parabéns, vai ser movido a bom trabalho. Por quê? Porque ele faz esperando a paga. E se você quer viver uma caridade a exemplo de Jesus, e aqui eu quero convidar você aí para o versículo 18, para a gente encerrar essa reflexão. Pega lá o versículo 18, eu quero convidar você a pegar, eu vou te dar um tempinho aí para pegar. Versículo 18, Evangelho segundo São João, o segundo São João, capítulo 10, versículo 18. Quero convidar você a ler em voz alta. Aí na sua casa aí, ó. Versículo 18. Ninguém tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Jesus está falando o seguinte, ninguém tira a minha vida. Eu dou ela porque eu quero. Veja, qual é a qualidade a exemplo de Jesus? Em primeiro lugar, há uma gratuidade. Ninguém me pediu e ninguém é capaz de arrancar de mim. Mas eu entrego porque eu quero. Se nós queremos viver ainda nessa quaresma uma caridade genuína, ao exemplo de Nosso Senhor, eu preciso entender de que essa caridade vai exigir de mim uma entrega. E que ela, na minha vida, não vai ser um roubo, nem um assalto, não vai ser arrancada. Mas eu vou dar porque eu quero. Na liberdade do meu coração. Por quê, irmão? Porque não tem como você amar e não ser livre. Não vai exigir, o amor não vai aprisionar, o amor não vai acorrentar. Então, se há uma caridade segundo Nosso Senhor no meu coração, eu preciso entender de que, em primeiro lugar, ela é livre. Eu dou a minha vida por mim. Ninguém tira de mim. Ninguém arranca de mim. O padre não arranca. A sociedade não arranca. A minha família não arranca. Ninguém arranca. Mas eu dou porque eu quero. Por que nós vamos ao encontro das pessoas? Por que nós vamos ao encontro das famílias? Por que nós rezamos por aquele que nos pediram oração? Porque eu quero.
na liberdade do meu coração, na caridade a qual me foi impactada, como é que eu posso agir diferente com os outros? Se o Senhor me acolhe, como é que eu posso ser indiferente com as pessoas? Se o Senhor me espera, se o Senhor me convida, se o Senhor não desistiu de mim, como é que você pode ter desistido da sua família? Se Jesus não desistiu dos seus, como é que você já falou que desistiu do marido, que desistiu dos filhos, que desistiu da mãe, que desistiu da avó, sei lá? Como é que você fala que desistiu da pessoa da rua? Como é que você condena os outros? Como é que a gente tem mania de condenar os outros e salvar poucas pessoas? Não é verdade? Quantas pessoas você já disse que não tinha salvação? Eu já disse várias. Ah, fulano vai morrer assim, isso aí já era. Não, isso aí eu conheço faz tempo. Isso aí vai morrer desse jeito aí, na cachaça. Eu já disse isso várias vezes, já condenei um monte de gente. Mas a caridade segundo Jesus é uma caridade que deseja salvar a todo momento. Quantas pessoas a gente já condenou, irmão? Enquanto a caridade salvou? Quantas pessoas a gente já decretou o fim? Enquanto Jesus sempre dá um novo começo. Quero convidar você a entender que a proposta de hoje para nós ela é tremenda. A proposta de hoje para nós ela é exigente. Mas acompanhados pela graça e pela caridade de Deus, nós conseguiremos viver. Que o Senhor nos dê a graça de um coração de pastor e não de mercenário. E veja, se para ser pastor precisa ter um coração novo, não são as coisas de fora que Jesus tem que mudar, mas tem que começar pelas de dentro. Como é que a gente quer semear uma civilização do amor, sendo pessoas que não vivem o amor? O que constitui as civilizações, irmãos? Paredes, prédios, monumentos ou pessoas? É estranho pensar que a civilização do amor pode vir construindo umas igrejas maiores, uns prédios diferentão, quando na verdade precisa mudar o coração meu e seu, o coração das pessoas, através de uma caridade que é a exemplo de nosso Senhor, e não nosso, nem da sociedade. O amor tudo suporta. Por mais que a gente olha e o mundo quer esfriar a caridade do nosso coração, o fogo do amor de Deus precisa nos aquecer para que a gente nunca esqueça o sentido das coisas. Eu quero encerrar essa nossa noite de oração pedindo com que o Espírito Santo nos dê um coração novo, em nome de Jesus. Quero convidar você a rezar isso brevemente aí, 2 minutos, pedindo com que o Espírito Santo tire do nosso peito o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Que o Espírito Santo comece a transformação da sua família por você. Às vezes é engraçado, eu sempre prego isso, né? Quando a gente reza para Jesus mudar a nossa família, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Na minha vem minhas crianças, depois minha esposa. A gente nunca lembra da gente, não é verdade? Ou como se a gente não fizesse parte da família, ou como se a gente não precisasse ser transformado. Isso é uma coisa muito estranha. Se a gente que está diante de Jesus rezando, se a gente que está diante da palavra não se transforma, como é que a gente espera que a nossa família que mal reza seja transformada? Quero convidar você a começar uma transformação na sua família por você que está aqui. Por nós que estamos aqui reunidos aqui nessa transmissão. Que Jesus comece a mudança dos nossos lares pelo nosso coração. Brevemente, quero convidar você a repetir comigo aí na sua casa, junto com a sua família, vem Espírito Santo. Diga somente isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Diz a Beata Helena Guerra que quando a gente fala vem Espírito Santo, o Espírito Santo vem. É simples assim. Vai dizendo, vem Espírito Santo, tira do meu peito o coração de pedra e dai-me um coração de carne, para que eu possa viver a caridade a exemplo de nosso Senhor Jesus. Não um exemplo como uma ideia, como um algo, mas um exemplo como alguém vivo e real na minha vida.
Pede para o Espírito Santo a graça de acolher Jesus na sua vida como Nossa Senhora acolheu. Pede para o Senhor Jesus a graça de que o Espírito Santo encha você, encha o seu coração, encha o seu lar. Pede com que o Espírito Santo inicie a transformação das nossas famílias, a começar em nós. A começar de mim, Senhor, muda a minha família. A começar do meu coração, a começar daquilo que eu preciso me converter, a começar da caridade verdadeira que eu preciso viver, transforma a minha vida. A começar de mim, Espírito Santo, faz de mim um homem novo, um esposo novo. Faça de nós esposas novas, filhos novos. Pede que o Espírito Santo faça de você um homem e uma mulher renovado, para que nós possamos viver o amor de Deus que tudo transforma, tudo suporta e tudo crê. O amor de Deus foi derramado, irmãos, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então pede com que o Espírito Santo venha sobre você, pede com que o Espírito Santo batize você, pede com que o Espírito Santo encha a sua vida em nome de Jesus. Reza comigo essa oração do Espírito Santo mais uma vez para a gente encerrar essa noite, pedindo com que Ele venha e verdadeiramente faça morada em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Para nessa parte, pede com que o Espírito Santo acenda no seu coração o fogo do amor de Deus. Pede com que o Espírito Santo acenda no seu coração o fogo do amor de Deus, o fogo desta caridade. Pede com que o Espírito Santo, mais uma vez, reacenda a alegria dos que encontraram o nosso Senhor. A palavra diz que Nossa Senhora ficou, quando visitou Isabel e São João Batista, o menino estremeceu de alegria no ventre. Quando o anjo aparece a Nossa Senhora, ele fala, alegra-te, cheia de graça. Veja, a alegria daqueles que foram impactados pelo Espírito, a alegria daqueles que encontraram o nosso Senhor. Que o Espírito Santo reacenda, reinflame o fogo do amor de Deus no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia! Eu quero agradecer aos irmãos por esse convite mais uma vez. Eu quero agradecer os irmãos aí por essa noite de oração, pela acolhida, pela presença dos irmãos aqui. Bendito seja Deus pela vida de vocês. Eu quero pedir com que Deus nos abençoe, com que Deus nos dê a graça de viver uma Semana Santa profunda, que o Senhor nos dê a graça de nascer de novo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por essa noite de oração. Peço com que o Espírito Santo possa fecundar essa palavra no seu coração e no seio da sua família. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e nós vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a abraçar aí a sua família, saudar ela na paz de Cristo e falar para ela assim, ó, Jesus te ama. Amém? Obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau.